O Atlético Paranaense é o líder da Série A do Brasileirão. Na Série B, outro rubro-negro, o Sport lidera. No Brasileirão Feminino, que tem transmissão da TV Brasil, assim como a Série B, a liderança está nas mãos do Corinthians. E esta semana é semana de Copa Libertadores. Participam da conversa de hoje, conosco aqui nossa convidada Jordana Krumpantzer. Ela é comentarista da TV Cultura do Pará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, e conosco o André Marques, que é integrante de esportes aqui da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage e está começando o No Mundo da Bola. Satisfação recebê-lo, André, Jordana, mais uma vez. Eu vou começar falando de Brasileirão Feminino. Corinthians, líder absoluto. Hoje tem transmissão da TV Brasil, América Mineiro e Flamengo, mas muita gente fala que o título já é do Corinthians. É exagero isso, não? É um campeonato muito disputado, a gente sempre fala, boa tarde, né, Sérgio? A gente sempre fala sobre que esse ano o Brasileirão Feminino tem um holofote a mais, porque é ano de Olimpíadas e o Arthur Elias ele olha muito para o futebol brasileiro, para as jogadoras que atuam aqui, mas o Corinthians, por todo o projeto, por todo o investimento, por todo o símbolo de futebol feminino que é para o Brasil hoje, continua na liderança, seguido da Ferroviária, e esse jogo entre Flamengo e América é um jogo de meio de tabela, um jogo mais equilibrado. O Flamengo vem de 2 vitórias, aplicou uma goleada no Vasco, e o América... No Botafogo. No Vasco No não. Vasco. Vasco No tá na Botafogo. Série C. No No Botafogo foi, e o América está em 6º lugar, né? Vem de um empate e uma vitória, então é um jogo mais equilibrado, um jogo muito disputado. O Brasileirão Feminino virando uma vitrine esse ano para as jogadoras que atuam no futebol brasileiro. Eu posso botar até vocês em saias curtas, né? Mas a Copa América, o Brasileirão da Série A não para. Na Olimpíada para o Brasileirão Feminino? Você sabe de cabeça Eu imagino isso? que sim. Eu imagino que sim. Imagino que sim. Porque a Olimpíada não é faz competição sentido. FIFA. Sim. Mas aí você desfalca as equipes praticamente todas, né? As principais equipes, e você mata o campeonato, né? Eu acho que não deve... No Brasileirão vai acontecer isso na Copa América. Mas no Brasileirão as equipes têm elenco e não tem tantos jogadores assim convocados. São eu poucos. pensei nisso. O Corinthians vai um monte de gente para a Olimpíada de convocada. Com certeza. Acaba sendo esperado isso mesmo, né? Então vamos conferir ao longo da temporada se o Corinthians confirma esse favoritismo todo. André, satisfação também recebê-lo. Prazer, desde já. Série B também tem transmissão nossa, aqui da TV Brasil. O esporte faz por merecer essa liderança 100%? O Sport, o Santos, o América Mineiro são equipes muito fortes, né? São equipes que certamente vão buscar o acesso para a Série A e vai ficar uma 4ª vaga em aberto. Eu estou um pouco decepcionado com o futebol do Coxa. O Coritiba, eu esperava muito mais. Não foi bem no Campeonato Paranaense. Começou a Série B mal também, apesar de ter uma vitória sobre o Brusque. Então, assim, o Coritiba, que seria um forte candidato, estou achando que vai acabar ficando para trás e vai se abrir mais uma possibilidade. É um campeonato muito equilibrado. E longo. Longo, como é a Série A, né? Só que tem 4 campeões, eu vejo dessa forma. Para mim, os 4 que se classificam para a Série A são campeões da mesma forma. O Santos ainda tem 100% de aproveitamento. No momento, na tabela, tem um jogo hoje. a menos, joga contra o Guarani. Mas os 4 primeiros, a gente sempre brinca aqui, se o campeonato terminasse hoje, seriam Sport, Goiás, Chapecoense e Santos. Todas equipes que já estiveram na Série A. Tá difícil esse ano o acesso? Tá difícil, mas a gente sabe que o Santos é tido como franco favorito, inclusive para o título da Série B, né? É uma equipe que não perdeu, apesar dos primeiros jogos não ter tido um bom desempenho, conseguiu brilhar com meninos que saem do banco, que estão até pedindo passagem já, assim foi no jogo contra o Paysandu. Então, são equipes que mais qualificadas em termos de qualidade técnica individual. A Chape, o Santos, a própria América, que eu acho também que é uma equipe que vai acabar brigando, mas é o que era esperado para essa Série B. Você que vem lá de Belém do Pará, o Paysandu, como é que está o Paysandu para a Série B? O Paysandu montou uma equipe e a gente sempre falava que talvez fosse brigar para não cair, mas acabou se mostrando mais competitivo, tem feito bons jogos. O primeiro tempo, então, é muito mais criativo, só que peca muito na finalização. E o Paysandu está batendo nessa tecla, apesar de ter o Nicolas, que é o centroavante,
foi artilheiro do campeonato, um bom jogador, mas não consegue a finalização, no segundo tempo cai de rendimento, e as trocas feitas pelo Hélio dos Anjos, usando muito o volante, isso está deixando a torcida bem na bronca, porque o time passa a perder criatividade. Mas, no caso, você falou que no início do campeonato, a gente está na terceira rodada agora, né? É. Era tido assim, pode cair. O Paysandu tem time para levar adiante uma campanha Paysandu regular, ao menos? Tem, é o que a gente sempre falava. O Paysandu tem time para brigar, para não cair, para se manter na Série B, mas a gente não espera que seja um time que vai brigar por um acesso, né? Faltou mais nomes, faltou mais um centroavante de definição para substituir o Nicolas, um camisa 10 mais experiente. O Paysandu fez peças de reposição para aguentar a quantidade de jogos, mas não fez peças suficientes para brigar por um acesso. E no caso de acesso, André, é muito prematuro você arriscar alguma coisa. Você vai mais no nome das equipes, né? Não, eu vou na qualidade técnica mesmo. Acho que o Santos é pulo de 10. Assim, o Santos se armou para subir e vai subir, só se for uma catástrofe. Deu mostra no Paulistão. E vai subir para a Série A, nenhuma dúvida. Agora, eu acho que o América Mineiro também tem essa equipe qualificada para subir. Fez jogo duro na semifinal do Mineiro contra o Atlético, ganhou uma partida, perdeu a outra. Então, eu acho que o América ele vai conseguir, ao longo da competição, se equilibrar para subir. Eu acho que o Goiás é uma surpresa. O Goiás está demonstrando um futebol superior. Foi muito mal no Campeonato Goiano, eliminado nas quartas de final no mata-mata. Então, assim, Santos, América Mineiro, Sport, Goiás. O Coxa, que eu imaginava que ia brigar, não tenho tanta certeza, está muito desorganizado. Mudou de técnico agora, mandou embora o Gordiola, né, o Guto Ferreira. Então, assim, eu acho que vai ficar por aí. Salvo uma surpresa ou outra, um Vila Nova que pode aparecer, o Operário que largou muito bem, vai ficar por aí. Eu, na semana passada, na transmissão da Série B na TV, eu fiz uma provocação. A Série B, o campeão, garante claro que garante o acesso para a Série A e uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Direta, né? Não na terceira fase. Eu propus... Mais que o acesso? Então, para o acesso é muita coisa. Mas eu propus... O Brasileirão vão 8 às vezes para a Libertadores. Por que o sexto colocado, em vez de ser o sexto da Série A, não é o campeão da Série B? O quê? Para Libertadores? Para Libertadores. Eu não sou favorável, não, porque eu acho que o nível de competitividade na Série A é muito grande. Os clubes investem muito para tentar essa vaga na Libertadores. Sexto? É uma vaga igual a do primeiro. Não, mais ou menos, é pré-Libertadores. Você passa ali na fase de pré-Libertadores e chega e tá lá. E o time que é campeão da Série B, quanto ele lutou, quanto ele investiu, quanto ele batalhou? Mas no momento que ele passa agora para a elite do futebol brasileiro, passa a ser um outro investimento, um outro planejamento, uma outra gestão. É uma mudança de cenário totalmente diferente. Outro planeta. Sim, claro, isso eu sei. Então, para se preparar para uma Libertadores, esse time tem que fazer essa mudança de cenário primeiro. É um torneio intercontinental, uma competição importantíssima, que tem os times brasileiros como os principais favoritos ao título. Não vai nem para a Sul-Americana. Não tem que ir mesmo, é Série B, pô. Série B não tem que ir. Agora, a vaga na terceira fase da Copa do Brasil já é muito bom, porque na primeira e na segunda fase tem sempre umas zebras, umas surpresas, não é fácil passar. E faz jus àquela história, né? De quem tá na Série C, a Série B é a menina dos olhos de ouro. Mas quem tá na Série A não quer cair jamais. Então faz jus a isso. Se isso acontecer, o que você tá falando, vai ter time querendo jogar a Série B para chegar na Libertadores. Não, vai ter time lutando para ser campeão da Série B, só o campeão. E o que cair não vai estar tão decepcionado assim. Vai jogar a Série B e briga por Libertadores. Vai ficar um ano inteiro recebendo menos cota, com menos atrativos. Tem esse outro aspecto também. Enfim, só levantei a bola para a gente discutir. O que surpreende mais, o Atlético Paranaense na liderança ou o Bahia em segundo lugar? Ambos com 10 pontos na Série A. O Bahia acaba não sendo uma surpresa, a gente comentou isso ontem, acaba sendo um time que se preparou, né? Mas de qualquer forma está tendo uma evolução muito grande com o Rogério Ceni. É um time que teve uma evolução dentro das 4 linhas de funcionamento tático muito grande. Então eu não considero uma surpresa, mas eu acredito que o Bahia chegar nesse segundo lugar, nesse início de Brasileirão, chama muito a nossa atenção, né? E o Atlético? Olha, eu vou provar. Eu fiz aqui antes do campeonato aquela listinha e eu botei o Atlético Paranaense brigando pelo título.
Porque eu acredito que o Atlético Palmeiras, Paranaense... Atlético, Flamengo e Atlético. Eu acredito que o Atlético Paranaense vai brigar pelo título muito por conta do seu treinador, que no trabalho de campo é espetacular. O Cuca, quando ele está com a cabeça no lugar, organizado, ele é um técnico de campo muito bom. E o Atlético tem bons jogadores. Eu acho que o Atlético não me surpreende. O Bahia em cima me surpreende. Não por conta da capacidade financeira que investiu bem, mas acho que o tempo para entrosar é muito curto. Então, assim, eu vejo que o Bahia, a partir do ano que vem, ele vai brigar também ali num top 5. Esse ano eu acho que ele pega a Sul-Americana. Então, e no grupo, ainda nos 4, né, seriam Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo e Atlético Mineiro. Tem 2 ou 3 semanas, aqui mesmo nessa conversa, eu não me lembro as pessoas que estavam, e a gente fez essa provocação. Quem vai ser o G4? Aí o tradicional, sim. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e mais um. Aí votaram no Botafogo, votaram no Atlético Paranaense, ninguém votou. Votaram no Botafogo, não me lembro quais foram os outros. Pode ser Fluminense. Fluminense, exatamente. Corinthians ficou de fora, enfim. Você arrisca um G4? Atlético Paranaense e Bahia tem força para chegar lá Eu em acho cima? que ainda isso é muito volátil, ainda vai mudar muito. A gente sabe como é a tabela de Brasileirão, a gente muda bastante, mas eu acredito que Palmeiras é um time que Brasileirão sabe muito bem como jogar e com todo o desempenho do Abel Ferreira desde que chegou. Acredito que o Atlético Mineiro, pela equipe que tem hoje, também é um time que vai brigar muito nesse G4. O Flamengo, não acredito tanto por todas essas mudanças do Tite. O Tite tá Será que vai ser ele até o final? Então, e tá mostrando muito Sabe nessa... o levantamento que fizeram hoje, de 2009 para cá? Esse é o melhor início de campeonato do Flamengo. E aí? Fala o quê? Não muito. Não muito. Nas 5 primeiras rodadas, é o melhor início de campeonato do Flamengo desde 2019. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema. A torcida ela acaba sendo os engenheiros de obra pronta. Então, a gente sabe que um técnico ele leva um tempo para adaptar o futebol dele, para entrosar o time dele e tudo mais. A torcida quer resultado imediato. E na Inglaterra, por exemplo, você chega numa Premier League, todos os treinadores têm um tempo grande e longo para fazer isso. Aqui não tem, então a gente não sabe como vai ficar o Flamengo do Tite. A torcida do Flamengo não conta, porque ela vive até hoje daquele momento único, mágico na história, que foi a passagem do Jorge Jesus. Se você considerar depois, 2020, o Flamengo foi campeão com o Rogério Ceni. 2022, campeão com o Dorival da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, houve outros momentos bons sem o Jorge Jesus. Eu só acho que o estilo do Tite não casa com o que o Flamengo se propõe a fazer. O que a torcida estilo do Tite gosta. agora, né? O estilo dele mais ou menos sempre foi esse, né? No Corinthians era esse. Em clube o Tite trabalha muito assim, né? Ele faz a defesa, e a defesa do Flamengo é forte. Teve uma queda nos últimos jogos, mas é forte. E ele faz um gol e se fecha. Ele faz isso também no Flamengo. E gosta de trocar muito o time. O torcedor do Flamengo não gosta disso. Eu acho que não vai dar certo. Uma coisa que já dava, que eu não gostava dele quando ele estava na seleção, apesar de defender o trabalho dele, ele escalava o Vinícius Júnior colado na linha lateral. Ele está fazendo isso com o Bruno Henrique. E aí, a gente já mudou o foco, a gente estava falando de Atlético Paranaense e Bahia. Mas é interessante a gente analisar isso, até porque o Tite começou, desde a Copa do Mundo, a adotar o estilo do jogo mais posicional, que é aquele estilo de jogo do Guardiola. Só que qual é o problema? O jogo mais posicional, ele precisa de 2 pontas excelentes em 1 contra 1 para quebrar a linha da defesa adversária. O Flamengo hoje não tem esses 2 pontas. Porque estão machucados também, né? Exatamente. O Cebolinha e o Luiz Araújo não tá machucado, mas caiu um pouquinho, né? Mas também não é no 1 contra 1, não funciona. E tem que ser no 1 contra 1. Então, se ele não conseguir identificar que esse é um problema, ele sempre vai ter problema para quebrar a linha da defesa adversária. Aí o que ele faz? Colocou 4 volantes e 2 atacantes. Não tem como. Não tem como andar. Daqui a pouco a gente fala de novo um pouquinho mais do Flamengo. E o Botafogo? O Botafogo tem um bom time, né? Tanto que ano passado brigou para ser campeão. Não é surpresa ele estar brigando em cima. Eu acho que, inclusive, a questão do jogo com o Bahia... Eu acredito um pouco a arbitragem, assim, o que aconteceu. Eu não fico convencido quando eu vejo aquelas linhas sendo traçadas. Não consigo ficar convencido. Eu acho que o Botafogo ontem teve um gol legal que não foi validado. E, assim, ninguém vai falar mais nada. O que disse a empresa do John Textor?
Eu não vi o que a É, empresa nem eu, disse, né? mas provavelmente vai dizer que houve algo de errado. E eu acho mesmo, olhando a linha, mas enfim, não é isso que vai mudar assim, a situação. Acho que o Botafogo ele vai seguir brigando, como ele está brigando esse ano numa frente a mais, que é a Libertadores da América, isso pode fazer com que prejudique o brasileiro dele. Como todos os times, né? O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético. Mas eu Fluminense, vejo, ano passado, foi exemplo. eu acho que o Fluminense, assim, não vejo como um candidato a título brasileiro. Sim. Acho que ele vai ser mais forte no mata-mata. Mas no pontos corridos eu não vejo, porque, sei lá, eu acho que o Diniz, o estilo de jogo dele ficou meio manjado. Sei lá, eu acho, assim. Ficou bem marcado, mas teve uma queda de rendimento muito individual. A gente viu no jogo contra o Atlético, que para mim foi o melhor jogo dessa rodada, o rendimento da equipe evoluiu muito porque o ganso funcionou. E o Fluminense precisa desse maestro. A gente sabe que é uma equipe com uma média de idade maior, precisa de um maestro, de uma leitura de jogo. O jogo do Diniz ficou marcado e sentiu muito a saída do Nino do ano passado, as linhas altas do Diniz, o jogo aposicional que ele faz, acabou sentindo muito a falta de um zagueiro de antecipação. A chegada do Thiago Silva agora vai ser um divisor de águas para o Fernando Diniz. Aí sobre o Nino, eu queria até deixar aqui registrado, já que isso vai ficar registrado aí para sempre. Quero saber qual é o próximo time do Nino, se vai ser o Flamengo, se vai ser o Botafogo, porque o Nino está na Rússia. Ele vai voltar para o Brasil e eu imagino que ele vai para um desses dois, que todos têm interesse. Há interesse. E há interesse dele de voltar. Já está começando a ter interesse de voltar. Porque ele tinha que ser vendido. O Fluminense tinha que fazer caixa com ele. Vendeu para a melhor proposta que teve, de 5 milhões de euros. Mas ele foi para um mercado horrível para o futebol. Tem futebol para jogar em um nível muito superior. Foi para a Rússia. E vai querer voltar. E vai ter negócio. Ele está na guerra lá. Isso, e vai ter negócio. Ele vai já voltar. Eu acho que para ele foi uma. Eu também acho que para ele acabou sendo uma escolha ruim, até por questões de seleção brasileira, de ser mais visto, do jogo dele ser mais visto, porque é um excelente zagueiro. O Nino tem uma coisa muito importante, que é a temporização para atrasar a passada do jogador. Isso é excelente para um zagueiro e o Nino tem essa característica, então é um bom zagueiro. Voltando a falar de Flamengo, a arbitragem foi pênalti no Luiz Araújo? Eu achei pênalti. Eu também. Achei pênalti. Foi um erro de arbitragem ali. Ali nem o VAR chamou. Pois é. É isso que me deixa louco. Eu acho que, eu falo sempre, pênalti não é gol. Podia ter pênalti e ter perdido. Não definiria e o goleiro tá lá para isso também, né? O mínimo que tinha que acontecer era o VAR chamar. Pois é. Até pro árbitro chegar lá e dizer, não acho. Mas ele tinha que ter visto de novo, né? Eu acho que tem vários lances. Claro. Exato, e o VAR acaba nem chamando. São várias coisas que me incomodam. Essa inoperância do VAR nesses tipos de lance, que claramente tá todo mundo vendo. O próprio árbitro acaba ficando em cima do lance. E a outra coisa da linha de impedimento, que de vez em quando é um braço, é isso e isso. Cara, não dá. Qual foi o lance que é o braço e o jogador falou, ele tá fazendo muita musculação. Foi nessa rodada agora. Foi aí a pessoa do VAR falou, foi o braço. Aí o jogador falou, ele tá fazendo muita musculação e foi pego pelo VAR. O Márcio Guedes já dizia, tem que ser o corpo inteiro, um braço, uma perna, não dá. Pois não dá, acaba tirando ponta de muito. Pé, exatamente. Não, e até sobre a arbitragem, é bom relatar aqui que a CBF, ela divulgou já os áudios. Tá fazendo isso com a análise. Rapidez danada. Só que, legitimando o erro. Porque assim, no jogo Vasco e Atlético Paranaense, o Verratti, ele ia entrar na cara do gol, o último homem do Atlético, o cara toca com a mão e eles dizem que o VAR tá certo em não chamar. Todos os comentaristas de arbitragem da televisão disseram que era o último homem, foi mão e era para cartão vermelho. Isso muda a história do jogo. Claro. Né? Como aquele lance também do Flamengo, agora, contra o Bragantino. Até acho que cartão amarelo foi justo, né? Apesar de toda a força do lance e tal, mas já vi o jogador na cobertura, ele estava em linha lateral, mas, de qualquer forma, o torcedor reclama mesmo, né? Mas já que você falou do Vasco na zona do rebaixamento já 2 pontos atrás do Fluminense. Eu acho que assim, é prematuro, mas o Vasco, como tem um histórico recente de muito sofrimento, nesse sentido de lutar para não cair, a pressão aumenta muito. Isso que eu ia perguntar, o lado psicológico da coisa. É o lado coisa. Psicológico mais do que o lado dos pontos, da pontuação. O campeonato começou agora. Mas os pontos de agora são os mesmos do final. Eu acho que o Vasco está demorando a anunciar um treinador. Fala-se muito no Pesolano, que ainda está lá no Valladolid, que tem que terminar lá, ver a questão da multa. Mas acho que cada rodada é uma oportunidade a menos do Vasco se organizar. Agora tem um jogo com o Vitória às 11 da manhã, que é um confronto direto nesse momento da tabela. Se ganhar, beleza. Agora, se perder,
Como é que fica a situação? A pressão é muito grande. Eu julgo, E antes assim... ainda tem Copa... Ah, não, Copa do Brasil é depois. Não, é na outra semana. Eu julgo que o Vasco, o único jogo realmente que tá fazendo falta é o jogo do Criciúma. Sim. Se o Vasco tivesse vencido o Criciúma, tava com 6 pontos numa posição intermediária. Perder para o Fluminense é um clássico, é normal. Perder para o Atlético Paranaense lá é absolutamente normal. O Vasco nunca venceu jogando na Arena da Baixada em campeonatos brasileiros. Então, assim, o grande problema foi o jogo com o Criciúma. Exatamente, o Vasco acaba refletindo fora de campo, né? Acaba mostrando uma crise e no momento que o Vasco está sem treinador, está passando por tudo isso, não está pontuando, está na parte de baixo da tabela, os outros times estão se adequando, estão se entrosando, os treinadores estão adequando mais ainda o seu estilo de jogo, isso vai atrasar muito e pode complicar muito mais, porque no momento que o Vasco conseguir se organizar para brigar, os times já estão numa evolução muito maior. A campanha, vamos chamar assim, do Pedrinho, pode estar afetando também dentro de campo? Não, acho que não. Dentro de campo, os jogadores não têm acesso a isso, não vivem esse dia a dia político, né? Essa esfera política. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que realmente o problema todo foi no jogo com o Criciúma, que desandou de uma forma que as coisas saíram do controle. E por quê? Tipo 7-1? Um 7-1 foi quase isso, foi um 7-1. Perder para o Criciúma de 4-0 em São Januário foi o 7-1 que o Vasco teve. Eu acho que o Ramon estava muito incoerente nas escalações, nas substituições. Eu não sou daqueles que acham que ele deveria ter ficado, não. Eu acho que ele deveria ter saído depois do jogo com o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Lá atrás, antes do Brasileiro, teria tido tempo para um novo técnico trabalhar e ajudar. E acho que a janela do Vasco de transferências foi péssima. Péssima. Se gastou muito e se vê muito pouco no campo. Se gastou mais de 100 milhões e os caras são reservas. O zagueiro é reserva, né? O João Vitor é um bom zagueiro, assim, até poderia ser titular. Mas um cara que custa o que ele custou, ele tem que ser titular absoluto. Tem que chegar e jogar. Então, assim, eu acho que o Vasco foi muito mal na janela e dá tempo para corrigir. A próxima janela é fundamental. Copa Libertadores no meio de semana, Jordana, alguns jogos chamam a atenção. Tem Palestino e Flamengo. Que pressão. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação de ganhar o jogo. Tem um investimento muito maior contra um adversário que é fraco, que não é bom. Está na vice-liderança do campeonato chileno. Mas é fraco. Eu assisti o jogo do Palestino contra o Milionários. 2 equipes fracas, muito fracas. O Flamengo ele não era para sofrer o que está sofrendo na Libertadores. O Bolívar a gente entende, tem altitude. Apesar de que o Bolívar goleou o Palestino por 4-0 na primeira rodada, fora de casa. Então, assim, eu acho que teremos o Bolívar em primeiro e o Flamengo em segundo nesse grupo. Então, no mesmo raciocínio que o seu, o Flamengo venceu o Palestino, não foi em casa. Venceu 2-0. Empatou com o Milionários fora, talvez tenha sido o tropeço. Com um jogador a mais. Um jogador a mais. E aí perdeu na altitude e esse ponto já era considerado. Então, na quinta-feira, eu acho, Milionários e Bolívar é um jogo que interessa para o Flamengo. Tem que torcer para o Bolívar. Ou para o empate. Assim, se o Bolívar vencer, melhor. Mas aí o Bolívar garante a liderança do grupo. Mas é bem provável que isso aconteça, porque ele ainda tem um jogo na altitude, ele vai fazer 12 pontos, que ele vai ganhar o jogo na altitude. Se ele pontuar em algum jogo fora, ele já vai ser o primeiro. Aí fica no saldo de gols. E é provável que ele consiga. Mas aí seguraria o Milionários. Seguraria o Milionários. O empate segura o Milionários. Acho que no momento o Flamengo tem que querer classificar, depois pensar na primeira colocação. É uma vergonha o Flamengo fazer conta, não é? Mas a situação do Flamengo hoje é o famoso paciência, tem que fazer a conta mesmo. Eu acredito também que o Flamengo vai acabar passando em segundo lugar, mas assim, o importante é garantir. E o Bolívar é grupo City. O Bolívar não tem um time tão ruim quanto o pessoal pensa. Ele joga na altitude, lógico, tem essa vantagem, mas ele fora ele consegue jogar bem. E o Flamengo pega o Bolívar. Não, já pegou o Bolívar aqui. Não, ainda pega. Ainda pega o Bolívar na outra rodada, é verdade. Uma situação, e fica aqui a nossa solidariedade aos amigos do sul do país, em especial ao Rio Grande do Sul. Grêmio Internacional, Juventude, todos os times gaúchos estão fora das tabelas correspondentes. Sim. Isso pode afetar no Brasileirão? Eu acho que é um momento que os times estão sem treinar, né? As arenas das equipes estão sendo cedidas, claro, um momento de solidariedade. Os jogadores também não... Acaba afetando ter mente para jogar, estão participando daquela situação. Vai apertar calendário. Com certeza. Então, acaba afetando, mas assim, de qualquer forma, a gente sabe que é uma situação atípica, uma situação muito triste. Acaba que os jogadores nem têm mente para pensar em jogo agora, né? É uma situação muito triste. E ainda podemos ter a próxima rodada com os gaúchos também tendo jogos adiados. Pois é. Exato. Porque até sexta-feira não há previsão do Rio Guaíba baixar.
Então, assim, onde é que eles vão treinar? Nem treinar Não estão tem. treinando. O aeroporto está fechado. Como é que eles vão viajar? Então, assim, eu acho que vai prejudicar o campeonato, sim, de alguma forma. O Campeonato Não, e especificamente eles, porque vão adiar jogos do Brasileirão, da Libertadores, Sim. provavelmente outra rodada de Depois vai Brasileirão afunilar também. e vai- E aí vai afunilar e não vai sobrar tempo para muita gente. Bom, falamos de Série A, Série B, feminino, Libertadores, algo mais? Eu só queria fazer uma correção. O Faça. jogo do Flamengo na Libertadores que eu me referi da goleada foi Flamengo e Santos. Que o Feminino. Flamengo... Feminino, É, exatamente. é. Que foi 7-0 e logo Isso. depois foi com o E Botafogo. o Flamengo ganhou do Botafogo também. Exato. Ganhou do Botafogo. É tudo alvinegro. É. O Vasco é alvinegro? Vasco não, Vasco é Cruz Maltino. Não, Cruz Cruz Maltino. Maltino não é cor. Mas o Vasco é Cruz Maltino. Não é não? É Eu isso. falo isso sempre. Vasco é diferente. O Vasco é tricolor, é alvinegro. Não. O que o Vasco é? Cruz Maltino. É Cruz Maltino, tá bom. Jordano, uma satisfação grande se Foi um recebê-la prazer. aqui, não só hoje, como nos últimos dias aqui nas transmissões da Série B do Brasileirão Feminino. Valeu mesmo, obrigado. Volte sempre, André. Satisfação. Semana que vem você ocupa aqui. Estarei de férias, então, por favor, tome conta do podcast. Uma satisfação grande conversar de novo com vocês. Aciona a notificação, deixe o seu like, mande comentário, compartilha. É sempre muito bom falar com vocês. Forte abraço.